1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Mas vos suplicamos, meus irmãos, vou ler na versão Peshitta, que reconheçais os que trabalham entre vós e vos guiam em nosso Senhor e vos instruem, que sejam considerados em muita autoestima, com especial amor, e por causa da obra que eles cumprem, estareis em paz com eles. Amém? Podeis sentar em nome de Jesus. Nós vimos na semana anterior, ou há 2 semanas antes, porque domingo passado foi Dia das Mães, que uma igreja bem edificada, ela tem alguns deveres. E esse é o título do nosso sermão que nós vamos falar dele até o versículo 24, os deveres de uma igreja bem edificada. E o primeiro dever é para com o seu pastor. E já falamos grande parte disso, e o que eu disse foi que o pastor tem basicamente 3 tarefas a fazer com a sua igreja, e a sua igreja ela deve 3 deveres para com o seu pastor. Nós já falamos disso. O pastor, ele trabalha entre os irmãos, eles lideram sobre os irmãos e eles instruem os irmãos ou admoestam os irmãos. Essas são basicamente as 3 funções do pastor. E a igreja, para com eles, primeiro tem que ter um grande reconhecimento. Segundo lugar, deve considerá-la em altíssima estima, porque no grego lá Paulo coloca um superlativo. Então ele exagera a estima que a igreja deve ter pelo seu pastor. E terceiro, ela deve ter paz com eles. Por isso trouxe aqui esta versão, é uma versão traduzida do aramaico, para entendermos que são 3 funções de um pastor e 3 deveres de uma igreja em relação a ele. Então, como nós já falamos que uma igreja deve reconhecer o seu pastor, também já falamos que o pastor trabalha e também falamos que o pastor preside ou lidera esta igreja. Então, ficou faltando uma função do pastor e mais 2 da igreja. Vamos ver então esta função do pastor. O apóstolo Paulo diz que também ele admoesta, ou nessa minha versão, ele instrui a igreja. Existem várias palavras gregas para o termo ensinar ou instruir. O principal é didaquê, porque a palavra grega didáscalos é professor, é mestre, e a palavra didaquê significa ensino ou doutrina. Mas Paulo não usa esta palavra aqui. Paulo usa uma palavra. No grego, ela se chama noutetel. Nou quer dizer mente, nous. E tetel quer dizer colocar, inculcar. É fazer com que dentro da mente da pessoa seja colocado, seja enfiado dentro da mente dela, coisas que a levem a raciocinar. Olha bem que não é todo pastor que leva você a raciocinar. A maioria quer falar aquilo que você quer ouvir. E quando você vai em uma igreja que o pastor fala o que você quer ouvir, isso não significa também que se ele disser o que você não quer ouvir, que ele esteja certo. Isso não quer dizer a mesma coisa, né? Esses opostos aí não são verdadeiros, nem sempre. O que você quer ou deixou de querer ouvir é independente do que o pastor tenha que pregar. Ele não tem que se preocupar com isso, ele tem que se preocupar em ser fiel à palavra de Deus. Sendo a palavra de Deus a base pela qual ele fala, então a igreja é obrigada, e eu disse isso aqui na outra semana, a igreja é obrigada como crente. Se você fala, não sou crente, então, né? Não é que você não tem obrigação, porque de todo jeito tem que ter, né? Todo mundo tem obrigação diante da palavra de Deus, não é isso? Salomão diz isso em Eclesiastes, no último capítulo, ele diz assim, o fim de todas as coisas é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Ele não fala que é dever só dos crentes. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, Deus vai julgar todas as pessoas baseado na revelação dele.
baseado na palavra dele. E você pode me perguntar, mas você não disse um dia que uma pessoa que não conhece a palavra, ela não vai ser julgada pela palavra de Deus? Ela vai ser julgada pela palavra de Deus dentro daquilo que ela conhecia anteriormente. Porque a palavra de Deus também fala sobre pessoas que não conhecem a palavra de Deus, entendeu? A Bíblia fala sobre pessoas que não conhecem a Bíblia. Então Deus vai usar a Bíblia, naquela parte que ela fala de pessoas que não conhecem a Bíblia, para julgar pessoas que não conhecem a Bíblia. E pessoas que conheceram a lei de Moisés está aqui, ó, na Bíblia. Deus julgará também pela Bíblia, porque na Bíblia tem a lei de Moisés. E as pessoas que conheceram o Evangelho de Jesus Cristo e rejeitaram, Deus vai julgar também pela Bíblia, porque na Bíblia tem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora é óbvio que Deus também vai julgar pastores que pregaram o Evangelho de forma errada. Mas isso aí não é com você. Isso é com Deus. A sua obrigação como ouvinte é você ter discernimento e conhecimento sobre quem prega a verdade e quem não prega. Então uma dica que o apóstolo Paulo está dando aqui é o seguinte: o teu pastor te admoesta, o teu pastor, ele leva você a raciocinar, ele apela para a sua razão, ele fornece, porque isso aqui tudo é o significado da palavra grega noutetel, significa que ele fornece uma substância doutrinária espiritual para você, conteúdo espiritual. Ele exerce pressão lógica positiva na sua mente. Ele faz isso com ensino, com correção, com admoestação e repreensão, porque é isso que Paulo diz que são os fatores da Bíblia, né? Está lá em 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada e é poderosa para ensinar, corrigir, redarguir e instruir em toda justiça. Então o teu pastor faz isso, ele quando prega, ele deixa a sua mente fervendo, pegando fogo. E eu não estou dizendo pegando fogo pelas coisas que estão fora da Bíblia, não. Porque o que tem hoje, gente pregando que está fora da Bíblia, e aí as pessoas vão para casa com a mente pegando fogo. Mas é fogo estranho. Deus não recebe. Eu quero saber se o seu pastor prega a palavra de Deus que deixa tua mente queimando com a Bíblia, com o fogo da palavra que Deus falou em Jeremias 29 e o versículo 23, ou 23, 29, acho que é 23, 29, ele diz: não é a minha palavra fogo, diz o Senhor. E o próprio Jeremias, ele testemunhou disso, porque ele disse para Deus, ele falou: Deus, eu queria não falar, mas as tuas palavras ardem dentro de mim, elas queimam dentro de mim, então eu vou falar. Porque Jeremias estava só falando que o povo não queria ouvir, porque estava prestes a ir para o cativeiro babilônico, e eles queriam ouvir a palavra dos falsos profetas, que diziam: não, vocês não vão, vai ficar tudo bem. E Deus dizia para Jeremias: fala que eles vão. E Jeremias orava, porque ele amava o povo, né? Eu vou orar então, Senhor, para que eles não vão para o cativeiro. E Deus falou assim: não ores mais por este povo, eu não vou te ouvir. Então, ligado àquela função anterior de presidir, uma das formas de estar à frente da igreja é chamar a igreja ao raciocínio, é chamar a igreja à atenção para o objetivo cristão. Há certos tipos de crente que dizem o seguinte: pastor, não tem nada a ver com a minha vida. Bom, eu disse para você que é obrigação de todo homem guardar os mandamentos de Deus, todo homem. Agora, todo homem ser submisso a um pastor, a um sacerdote, isso não é obrigado mesmo. Mas uma vez que você diz que é crente, aí já se torna diferente. Aí você tem que ser sujeito, sim, a uma liderança espiritual. Porque a Bíblia diz em Efésios 4, versículo 11, que ele mesmo, Jesus, concedeu uns para pastores. E pessoas que são desta maneira, como nós chamamos, que são pastores de si mesmos, esses tipos não reconhecem a autoridade que Deus mesmo instituiu para a sua igreja. Eles não reconhecem. Eles não aceitam nem mesmo o pastoreio de Jesus, a quem alegam seguir.
eles falam assim: pastor meu é Jesus. É claro, e nós concordamos plenamente com isto. Eu já disse para vocês, eu sou um cachorro de Deus. Eu sou um cachorro de Deus, que late a verdade para as ovelhas continuarem no caminho. Mas o pastor mesmo é ele. É que de vez em quando eu vejo algumas ovelhas se desviando do pastor, então tem que dar umas latidas meio forte no púlpito, ou então chamar você em particular e dar umas latidas também, para você voltar para o caminho, porque o verdadeiro pastor está à frente lá, seguindo o caminho da salvação e guiando suas ovelhas. Mas Jesus colocou cães, pastores, para guiar, para ajudar as suas ovelhas. E eu falo isso, irmãos. Eu falo isso. Eu estava dizendo, não sei para quem, mas eu falei assim, por mim, eu particularmente, Deus me chamou para uma tarefa que vai totalmente contra a minha natureza, contra o meu natural. Porque uma coisa que eu detesto, eu odeio, é mandar. Eu não gosto de mandar. Tem os irmãos pensando assim, imagina se ele gostasse. Mas eu digo para vocês que eu faço isso por uma obrigação do meu chamado. Eu não gosto. Tanto é que muitas vezes eu deixo as coisas como elas estão, porque na minha cabeça, cada cristão que é instruído pela palavra da pregação, ele deveria saber o que ele tem que fazer. Agora, se ele não sabe, tenho toda disposição e alegria para ensinar, porque Deus me chamou para isso. E claro, Deus não nos chama somente para as coisas ruins, tem coisas boas naquilo que Ele nos chama. E uma coisa que eu amo, que eu gosto, é ensinar a palavra de Deus. Eu gosto disso mesmo. E ensino repetidamente a qualquer pessoa que esteja querendo aprender, desde a sua tenra caminhada, o início da sua caminhada, até a sua formação pastoral. Eu tenho tranquilidade, eu tenho disposição e alegria para ensinar. Agora, quando vejo que pessoas que já aprenderam, elas não estão seguindo, porque alegam que não há autoridade sobre a vida delas, muitas vezes eu deixo isso, porque não gosto de ficar, forçando uma autoridade que é a igreja que deveria reconhecer. Mas sei que Deus me deu. Sei que Jesus Cristo me deu. Então não é fácil, porque existem muitas pessoas atualmente que são pastores de si mesmos. A internet está aí para isso, para pessoas escolher o tipo de pregador que ela quer ouvir, e ela vai ouvir, independente se esse pastor está falando dentro da palavra ou não, é o que ela gosta. Então ela já escolheu quem é o guia dela. Só que a Bíblia também fala sobre isso. A Bíblia diz que nesses últimos dias as pessoas iam ter comichão nos ouvidos. Elas não suportariam a verdade e elas iam escolher para si doutores segundo suas próprias cobiças. A Bíblia fala disso. Agora, uma coisa que eu dou graças a Deus, não foi igreja nenhuma que me constituiu pastor e nem doutor. Foi Cristo. E a segunda coisa, se não foi nenhuma igreja que me constituiu como pastor e doutor da igreja, eu também não vou falar o que as pessoas querem ouvir. Eu vou falar o que aquele que me constituiu quer que eu fale. Se fosse igreja que tivesse me constituído, eu estaria preso, obrigado à igreja. Nós te constituímos pastor e mestre da igreja para você falar isso, isso e isso. Isso e aquilo, você não pode falar. Eu sei que há muitos pastores assim. Há pastores que foram colocados pela igreja, para eles falarem o que a igreja quer ouvir. E quando ele resolve falar uma vírgula fora do que a igreja quer ouvir, eles já repreendem. Não foi para isso que nós te colocamos aí não, rapaz. Se você bobear aí, nós estamos te pagando um salarião para você falar o que a gente quer ouvir. Se você bobear e começar a falar essas verdades aí, nós tiramos você e colocamos outro. Ou vocês vão dizer que não existe igreja assim? Mas eu digo uma coisa, não foi igreja que me constituiu. Quem me chamou foi o Senhor. Então, eu não prego o que as pessoas querem ouvir.
Eu prego o que Deus quer que eu fale. Não tenho nenhuma responsabilidade nesses termos com aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu tenho responsabilidade com as pessoas que Deus colocou sob a minha liderança. Mas também, irmãos, eu não me orgulho disso, tá? Eu não me orgulho de liderança pastoral na minha vida, nunca. Nunca. Primeiro, porque eu não queria. E segundo, porque eu sei que eu não sou um pastor que deveria ser aquele top exemplo que vocês merecem. Eu sei que eu não sou também. Então, me orgulhar do quê? Mas veja, o orgulho que impede um pastor de ser um pastor segundo a vontade de Deus é também o mesmo orgulho que está dentro do coração de muitos crentes que não se submetem a uma liderança eclesiástica. Só que este orgulho, o próprio pecado desmascara estas pessoas e os expõe como falsos crentes. E os pastores verdadeiros, eles ensinam como um crente verdadeiro deve viver de acordo com a palavra em todos os sentidos, em todos os lugares e em todos os momentos. Seguir a admoestação deles é uma forma de honrá-los e de tê-los em alta consideração, como nós lemos agora. Acatá-lo com o devido apreço exigido pelo apóstolo Paulo. Se você se recusa a fazer isto com o seu pastor, você não pode se intitular cristão, exceto que o seu pastor seja um falso pastor. Se ele for um falso pastor, eu nem sei porque que você está na igreja dele. Deus vai te cobrar por isso. Agora, se o seu pastor é uma pessoa que transmite fielmente a palavra de Deus e você se diz cristão, o seu dever é desenvolver por ele aqui, ó, grande apreço, alta estima, muito apreço e consideração por ele, e acatar aquilo que ele diz como pauta da sua vida. Rejeitar o que ele diz ou ficar aborrecido é rejeitar a Deus e desqualificar você mesmo como discípulo de Cristo. Você tem que ouvir a exortação e ainda ficar feliz. E mais, ter consideração pelo seu pastor que o está exortando. E mais, você tem que modificar sua vida e se adequar àquilo que está sendo pregado. Verso 13, para a gente encerrar. Paulo continua a ideia, passando para 2 deveres da igreja. O primeiro foi acatar seu pastor com maior apreço. Agora ele diz no grego assim, também a estimá-los excessivamente em amor por causa do trabalho deles. Além de apreciar os seus pastores, de honrá-los, as igrejas devem também ter uma altíssima estima, ou seja, no grego fala uma opinião, uma suposição, uma consideração principal no seu pensamento, excessivamente em amor pelo seu pastor. Eu já disse para vocês que eu não queria pregar isso, para não pensar que eu estou querendo que façam isto por mim. Eu já disse aqui na outra pregação que vocês fazem por mim muito mais do que de fato eu tenho retribuído, como ordena esses 2 versículos. Eu estou falando isso porque sei que outras pessoas de outras igrejas ouvem nossas pregações aqui na igreja e também na internet, quando são publicadas. E estou dizendo isto o seguinte: observe o seu pastor. É claro que eu não estou falando para você observar a vida, e sim a pregação. Não é a vida do pastor que vai te salvar. O que vai te salvar é a palavra que ele prega, se é que prega a verdade. E olha, as pessoas dizem assim, olha, mas o meu pastor, ele não prega a mentira. Não. Tá, mas ele deixa alguma verdade de fora? Se sim, então ele também está arriscando sua vida. Paulo disse aos Efésios que ele havia dito para eles todo o conselho de Deus, todo o conselho de Deus. Paulo não deixou verdades ocultas, Paulo não deixou verdades escondidas. Paulo falou para a igreja sobre
todo o conselho de Deus. Eu sei, irmãos, eu sei que tem pastores que eles não pregam a mentira, mas eles deixam de pregar a verdade. E aí? Como é que vai fazer? Lloyd Jones dizia sobre isso. Ele falava que você não reconhece um falso profeta só pelas mentiras que ele prega, mas também pelas verdades que ele deixa de pregar. E aí? Quando eu venho aqui nesta tribuna, neste púlpito para pregar, e falo para você que Deus vai te abençoar, que Deus tem planos gloriosos na sua vida, eu não estou pregando a mentira, mas eu deixo de pregar muitas verdades, porque sei que muitas pessoas vão ficar ofendidas. Então eu não sou um verdadeiro pastor. Agora, quando aquilo que o teu pastor fala ofende, veja bem, está ofendendo o quê? Está ofendendo sua velha natureza ou sua nova natureza? Primeiro que a nova natureza nunca é ofendida. Preste atenção nisso, queridos. Você nasceu de novo? Tem uns 5 aí que nasceram de novo. Hoje é noite de conversão, tá? Vocês não nasceram de novo, no final eu faço apelo, vocês vêm aqui confessar Jesus. Você nasceu de novo? Olha, já nasceu, só de eu falar isso. Que evangelho, hein? Mas tá bom. Se você nasceu de novo, a Bíblia diz que a sua nova natureza não é ofendida. Se você fica ofendido por alguma coisa bíblica e verdadeira, tá? Também não estou aqui falando que tudo que o pastor falar vai ofender, ou não é para ofender. Mas se tudo que ele disse biblicamente, provado dentro da Escritura, ofendeu você, é porque você está na carne. Você está na natureza velha. Ela vai ficar com raiva. Vai mesmo. Mas se você nasceu de novo, pegue a tua nova natureza e lide com isso. Pegue a tua nova natureza e trabalhe com isso. Fala assim, eu fiquei ofendido, fiquei ofendida pelo que o pastor pregou, mas eu nasci de novo, e eu sei que quem ficou ofendido foi minha velha natureza, então vou colocar a nova natureza em ação, e a nova natureza em ação, sabe o que ela faz? Ela diz para a sua velha natureza, você vai ficar aí, você vai engolir a tua ofensa, você vai engolir tudo isso daí, porque eu sou crente, eu nasci de novo, e sei que o que foi dito é verdade, e se é verdade, eu devo receber isso para o meu crescimento espiritual. Pronto, você algemou tua velha natureza dentro do sótão, lá no porão. Sótão acho que é em cima, né? Porão é embaixo, não sei. Eu não tenho essas coisas em casa. Mas você vai prender a tua velha natureza lá embaixo, vai amarrar, vai algemar e botar um cadeado na porta dela lá e acabou. Ela vai ter que morrer de fome, porque você não vai alimentá-la com o pecado. Mas você vai alimentar a sua nova natureza com a palavra de Deus e o poder que ela tem para fazer você crescer espiritualmente. Agora, se você alimentar a ofensa, pastor falou, me magoou, não vou mais na igreja, não sei o quê. Bom, então, ou você não nasceu de novo, ou na melhor das hipóteses, você nasceu de novo, mas está alimentando a sua velha natureza. Vou considerar essa segunda. Além de apreciar, então, os pastores, deve ter altíssima consideração. Agora, por que tudo isto? Por causa do trabalho deles. É isso que Paulo está dizendo. Não é tanto sobre a pessoa do pastor. Por isso que eu disse, não observe, não é a vida dele. Não é isto que você tem que observar. Mas você tem que observar o que ele prega, o trabalho, aquilo que ele faz. É óbvio que o pastor deve condicionar, né? Colocar a sua vida dentro daquilo que ele prega também. Mas não se esqueça que o pastor pregador é igual a vocês. Deus o chamou para o ministério da pregação, mas ele é igual. Ele tropeça, ele erra, como todos nós. E ele precisa adequar a vida dele também com aquilo que ele está pregando, da mesma forma que vocês precisam adequar a vida com aquilo que ele está pregando. Não pense, não pense. Você pode até olhar o seu pastor na internet. Não pense que ele também não precisa adequar a vida dele à palavra de Deus. Não existe isso, irmãos. Tem muitas pessoas com grandes referências. Eu tenho grandes referências de pastores piedosos,
de que são teólogos, são apologetas e são piedosos, são santos. Mas eu não fico idolatrando, porque eu sei que eles também precisam se corrigir, eles precisam se adequar, eles pregam a verdade nua e crua, eles pregam a verdade que você não tem que contestar porque está na palavra de Deus, mas eles precisam colocar também a vida deles no altar do Senhor. Todo pastor precisa disso, todo pastor deve isso. Junto com a igreja, o pastor vai se adequando à palavra que ele prega. E aí está errado, né? Aquele tipo de pastor que prega como se só a igreja tivesse que mudar e ele não. Está errado. Mas também está errado aquele pastor que diz assim: eu não vou pregar isso porque eu não vivo isso. Ora, pregue e viva. Porque você não pode esconder o conselho de Deus. Você não pode. Você tem que pregar o que você sabe que a Bíblia está dizendo. Mesmo que você não viva. Mas vai lá viver. Faça igual a igreja tem que fazer. Mas Paulo está dizendo aqui para que a igreja excessivamente ame o pastor por causa do seu trabalho. Você viu no verso 13? Por causa do trabalho deles. Então não é tanto sobre a pessoa do pastor, e sim sobre o seu trabalho. Perceba que um cristão não pode considerar o trabalho de seu fiel pastor como algo a ser subestimado ou ridicularizado. Não ridicularize o trabalho do seu pastor. O mundo já faz isso. Também muitos ditos pastores deram ocasião para isso. Aliás, eles se infiltraram no meio dos cristãos para difamarem o caminho do Senhor. É por isso que o mundo lá fora zomba dos pastores. Mas a igreja não, a igreja deve honrá-los. A igreja deve tê-los em altíssima consideração e uma estima de amor superabundante para com eles por causa do trabalho que eles fazem. O trabalho de um pastor fiel é um serviço ao Espírito Santo. O Espírito Santo se aproveita das palavras verdadeiras de um pastor fiel para trabalhar espiritualmente nos corações da igreja. Irmãos, pense por uns poucos segundos como seria todas as igrejas sem pastor. Como seriam todas as igrejas sem um pregador, sem um mestre, sem um doutor da palavra? Como seria? Tem gente que fala: mas todos nós temos a unção do santo. É verdade. Mas essa unção, 1 de João capítulo 2, verso 20 ao 27, fala isso. Todos nós temos a unção do santo, não é? É verdade. Mas sabe para que João está dizendo que você tem aquela unção do Espírito Santo? Justamente para você discernir o erro da verdade. Ou nas palavras do Josemar Bessa, discernir a verdade da quase verdade. Discernir o erro do certo é fácil. Agora, discernir o quase certo do certo, hein? Será que é fácil? Tem uma irmã que manda para mim músicas para eu avaliar a letra, para ver o grupo, se o grupo das irmãs pode cantar. Aí eu olho aquela letra. A letra já começa assim: eu. Depois a letra fala assim: ai, ninguém vai me impedir. Aí, quando ele viu que ele estava assim, quase sendo o próprio Deus, aí ele lembrou que tinha um Deus, aí ele fala assim: porque Jesus vai me ajudar. Ué, consertou a música por causa disso? Gente, preste atenção numa coisa. Vocês escutaram aquele louvor que nós cantamos aqui? Senhor, te adoramos, pois tu és digno. A ti exaltamos de coração. És maravilhoso. Tu és o Deus em quem confiamos, digno de glória e digno de honra. Engrandecido seja o teu nome eternamente. Ofertamos nossa vida como sacrifício vivo, nos dedicamos totalmente para o teu louvor, levantamos nossas mãos, e a igreja com preguiça de levantar a mão, de se entregar, de se render ao Senhor, derramamos nossos corações e com amor te adoramos, Senhor. Olha a diferença de uma música dessa, irmãos, para a música que eu andava no vale, diziam que eu não ia conseguir. E eu com isso, com o que eles diziam? Uma vez fiz um comentário a respeito de alguma coisa bíblica, e a pessoa que me respondeu disse assim: espero que você não seja pastor. Eu falei: e o que eu tenho com o que você espera?
Eu não tenho nada a ver com o que você espera. Eu não estou aqui para agradar as pessoas. Estou aqui para agradar aquele que me chamou. Se eu estou agradando o que me chamou, o resto é com ele. A obra é dele, a igreja é dele. Agora precisamos aprender, meus irmãos, que o Espírito de Deus se aproveita das palavras verdadeiras de um pastor, de um pregador, para trabalhar espiritualmente sobre o coração do seu povo. É um trabalho honroso, é um serviçal do Espírito Santo. Então, o que Paulo está dizendo é o trabalho do pastor. O trabalho é sagrado. E é por causa da santidade do seu trabalho que a igreja deve amá-lo excessivamente e tê-lo em altíssima estima. Mesmo que o trabalho do pastor tenha que atingir você, você ainda deve amá-lo dessa forma. Não somente quando ele consola você. Ai, pastor, fui lá em casa, eu estava sofrendo tanto, ele trouxe uma palavra de consolação, fez uma oração, que maravilha, é bom. Mas e o dia que ele tiver que ir e te corrigir? Vai ser bom igual? Esse é o trabalho dele. E não há nada pessoal nisso. Nada. Por isso que Paulo encerra o 13 dizendo assim: estareis em paz com eles. Calvino acha que isso se refere à igreja e ao pastor. E nessa versão Peshitta, que é da tradução do aramaico, né? Ele dá essa impressão mesmo. Olha o que Calvino disse. Ele disse assim: Paulo, em minha opinião, tinha em vista se opor aos artifícios de Satanás, que não cessa de usar todos os esforços para incitar, quer disputas ou desajustes ou inimizades entre o povo e o pastor. Por isso vemos diariamente como os pastores são odiados pelas suas igrejas, por qualquer razão trivial, ou por absolutamente nenhuma razão. Porque este desejo pelo cultivo da paz, que Paulo recomenda tão fortemente, não é exercitado como deveria. Então, Calvino tendo razão, porque o manuscrito que ele usava no século XVI era um manuscrito chamado Textus Receptus, ou, em português, o texto recebido, que era um manuscrito muito recente, ele não era tão antigo quanto outros manuscritos que foram encontrados depois. Depois que encontraram, fizeram então as comparações, né? E formaram aí outras versões da Bíblia. Calvino tinha esta versão aqui. Então ele mostra que uma igreja deve ser pacífica para com seu pastor, e esse é o último dever dela, aqui registrado. Primeiro, respeitar, acatando com apreço e consideração. Segundo, amá-lo excessivamente, tendo em altíssima estima. E terceiro ter paz com ele, não provocar discórdia na igreja por causa do pastor. Uma igreja que se levanta injustamente contra o seu pastor provoca sua própria ruína. A NVI traduz assim: tenham-nos na mais alta estima com amor por causa do trabalho deles. Aí está, todo trabalhador tem que ser considerado altamente. Deve ser amado com o amor agape pela igreja. O homem chamado por Deus, porém, para ser pastor, ele deve ter uma recepção especial dos membros. Isso mostra que o trabalho dele é totalmente diferenciado daqueles que trabalham no mundo. Todas as pessoas trabalham para o seu próprio sustento, enquanto mantém a máquina funcionando para que o seu trabalho não pare. Imagina se as pessoas que mantêm o seu trabalho pararem. Agora o pastor, ele trabalha para que as almas sejam alertadas do seu destino eterno. Quando você está trabalhando lá na empresa, você não está se importando com o destino eterno. Seu patrão não está se importando com o seu destino eterno. Seu patrão quer que você faça dinheiro, porque ele quer ficar rico. E é para isso que ele te paga, para você fazer a máquina girar, para ele ficar rico. Agora um pastor trabalha te avisando sobre o seu destino eterno. Ele tem a mensagem do céu. Os homens do mundo não têm paz com ele. Então a igreja precisa ter. Pastor já não é amado por muita gente, mas também é aquilo que eu falei. Não vou fazer igual os hinos aqui, não. Ai, ninguém queria me ver vencer.
Mas hoje minha vitória, olha para você ver onde é que eu estou. Eu não estou nem aí para isso. Vitória não é o que você pensa, vitória é o que Deus diz que é. Você sabe, aqui já encerrei, mas só para você entender. Em Hebreus 11, o autor, ele classifica ele coloca duas classes de heróis da fé. Uns que foram libertos, livres do fogo, saíram fora dos dentes dos leões, certo? Hoje mesmo a minha filha estava assistindo um desenhozinho lá de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram desafiados por Nabucodonosor. E falou assim, vocês não vão adorar a minha estátua, não? Ele falou, não, rei. Eu vou tocar a música mais uma vez, vou dar uma chance para vocês adorar a minha estátua. Não precisa, rei, deixa os músicos quietos. Nós não vamos adorar a sua estátua. Mas eu tenho uma fornalha ali que eu vou aquecer 7 vezes mais. Não tem problema, rei. O nosso Deus a quem servimos, ele pode nos livrar da tua fornalha. Aí o outro falou, e se ele não quiser livrar, não tem problema. Fica sabendo que não vamos adorar a sua estátua de todo jeito. Aí o rei ficou furioso, mandou aumentar o fogo lá e jogou os 3 lá. E Deus quis livrar. Mas teve outros que Deus não quis livrar. O rei jogou, eles morreram queimados, e aí? Eles foram... Aí o povo vem aqui contar testemunho daquele que saiu da fornalha. Mas ninguém fala do outro que morreu queimado. Como se aquele crente que morreu queimado tivesse perdido, foi derrotado, só foi vencedor aquele que saiu da fornalha. Daniel foi jogado na cova dos leões, no outro dia o rei foi lá, será que ele está vivo? Estava vivo, porque Deus quis guardar. Mas teve outros crentes que foram jogados na arena dos leões em Roma, e os leões despedaçaram seus ossos e comeram suas carnes vivas. E tem crente que diz assim, esses aí não foram vencedores. Ora, quem é que define o que é vencedor? É só se sair vivo daquele lugar que é vencedor? Uns foram cerrados ao meio, a Bíblia diz. Isaías foi cerrado no meio. O rei Manassés cortou ele, um velho de 90 anos, o rei Manassés mandou cortar ele no meio, porque não gostava da pregação dele. Então já basta, né, que o mundo não goste do pastor, a igreja deve amá-lo. Então 3 deveres da igreja para com o seu pastor. E 3 exercícios do pastor que devem ser vistos pela igreja. E todos, pastores e igrejas, se juntam e honram ao único que é digno de toda a glória, Jesus Cristo, o nosso supremo e fiel pastor. Amém. Aplauda o Senhor.